questão que foi... o stand-up, ele começou com um grupo, aí os grupos... Depois virou noite. Os grupos viraram noites de stand-up, onde todo mundo circulava. Até as noites semifixas, que tinham elenco fixos. Eram elenco fixos rotativos. Sim. Não eram grupos, né? Fechados. E o que se dizia muito acabou, não tem mais grupo. O grupo hoje em dia não rola mais, não rola mais grupo. Aí, exato. E aí, vocês vieram. Tanto que eu lembro que tinha outros grupos que estavam acontecendo paralelo. Tinha o Sete Belos, que estavam com um projeto incrível tempo, lá em mas Brasília. é que o Sete Belos era uma companhia de teatro e Isso. grupo de stand-up. E quando eles foram pro stand-up, eles revezavam. E vale frisar só rapidinho que nem são tão belos assim também, né? Que é um nome mais meramente E não são ilustrativo, né? E não são sete. Não são sete e não são belos. Então, Não, a então, partir aí do fica momento que não é difícil, sete, né? pode Vocês não também ser não são belo. nem tão amigos assim. Nós somos bem amigos, zoando. mas não ficamos tanto em fila. Se você for ver os vídeos... A gente também anda mentindo por aí. Mas E o que eu ia falar? Sim, E aí tinha voltou, também... aí o grupo, 4 amigos. O que a gente fez foi trazer de volta grupos. Aí começaram a surgir novamente grupos. Mas o melhor momento eu acho que foi quando tinha noite de comédia, que era ótimo. Noite rotativa, que era aquele momento que tinha muito comediante fazendo, que era ótimo, muitos bares acontecendo e muita gente fazia show. Na terça-feira tinha 3 shows, então você fazia um show correr pro outro. Nossa, era Saudades. maravilhoso. Qual o seu lugar favorito de fazer show? Saudade. O meu era Curitiba Comedy Comedians. E ambos fecharam. Comedians daqui? Comedians de São Paulo e o Curitiba Comedy. Fechou os dois. Cara, o Curitiba, aquele lugar cheio é uma coisa que não Era tem explicação, demais, né? Era muito legal. Não tem explicação aquilo. Então é muito fechou bom. os dois, infelizmente, por conta da pandemia. O Diogo e de Portugal veio aqui e coisa. falou a mesma coisa, né? É. Que ele gostava muito do Curitiba Comedians Comedy e do Curitiba. e Eu do gostava Comedians. muito de fazer show lá. E agora eu gosto do Clube do Minhoca, eu gosto muito de fazer, que é do Patrick. O Clube do Minhoca é demais de fazer. Tem um acústico, tem pequenos comedy clubs agora que são legais de fazer. Eu faço muito nos Hilários, que são comedy clubs de São Paulo, Hilários SP, que fica na Zona Leste, e Hilários ABC. Eu faço muito lá, me sinto muito à vontade de fazer. Eu gosto muito de fazer stand-up. Eu gosto muito, muito, muito mesmo. Assim. A sua coisa favorita, De um como você jeito falou. até que eu tenho um pouco de medo dessa dependência que eu tenho, quase de uma droga. Mas é porque me deu muita coisa boa e me fez... Tá vendo? Overdose de stand-up. Muito feliz. Overdose de stand-up vai ter. Pensa nisso aí. Que é difícil pra caralho de fazer, né, Cris? Também, né? Essa desgraça de stand-up. A conversa que eu tive com o Petri, a gente chegou nisso, né? Que muita gente achou que ia discutir e tal, e aí falou, é só gosto. Só que existe esse ponto em comum que é muito difícil de fazer stand-up. De você pensar, criar, de subir, a coragem... tem um monte de coisa envolvida. Qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa consegue fazer. Mas é difícil de fazer. Você sente que com o passar do tempo, você perde menos piada pra chegar na piada? Vou explicar melhor. Tipo assim, eu sinto que quando eu comecei, eu escrevia 20 piadas, testava 10, 5 prestava e ficava com 2. A taxa de acerto, A né? taxa de acerto vai aumentando. Acho que você conhece mais a tua embocadura, você entende certeza. melhor a matemática, pensa o que E o que é. público, né? Hã? E o público também. Não, Você- mas isso eu acho que é antes do público, vem do Entendi. comediante, porque é um julgamento nosso. Ah. Então ela julgava, do bom. ela fazia 20 piadas, julgava que 10 era pro palco, Ah, depois tá. de fazer... Você mesma É isso. fazia essa tipo assim, avaliação. escrevi 20, eu falava, não, Vou levar ruim, 10, ela já ruim, tinha, ruim, né? ruim. O crivo, Achei que isso no teste... a triagem. Não, ela aí fazia a testei, triagem. eu escrevo 20, testo 10, 5 eu gosto, 2 eu aproveito. Então, pra eu chegar a 15 minutos de material bom Tinha que pro fazer palco, muito mais. eu escrevia 250 piadas. Mas é porque você tinha menos noção de comédia, eu acho que você começa... Então, mas você acha que é mais noção do que é... Tipo assim, eu juntei a matemática do que é engraçado, ou eu entendi melhor o que funciona eu falando? Eu Entende? acho que é as duas coisas. Você já sabe escrever pra você, você já sabe o caminho que você vai falar. Você já se encontrou como escritor de comédia. Então você já tem um estilo, que se você for pegar livro, pega o Luiz Fernando Veríssimo, eu tô com o livro dele lá que é Antologia. Então anos 80, 90, 2000, ele tá passando por capítulos, por anos, né, décadas. Então tem 700 páginas. Você vê que nos nos anos 80 era muito sortido o jeito que ele escrevia. Nos anos 80 ou 90, não sei se foi 70, 80, 90, enfim. O próximo década já é muito mais parecido o que ele escreve. Não parecido, mas já tem um estilo nele. Já era mais modernismo, né? Então a gente como comediante também, você já sabe
a embocadura que você tem que escrever e você já tem mais um conhecimento de comédia que faz você julgar antes o que é engraçado. Tipo, antigamente a sua peneira era mais larga, os Sim. buracos. Hoje em dia é menor. Eu sinto também que tem uma coisa de conseguir entender a frase, conseguir entender palavras que funcionam melhor que outras palavras, porque tem muito isso. Sim. E entender também assim, essa frase funciona nível 6. Mas se eu fizer tal gesto junto, ela vai pra 8. E aí o gesto salva... Com certeza. O Nil tava falando disso daí, que ele conseguiu achar essa mistura de graça com o jeito, a cara que ele faz. Eu não sou tão... As pausas, né? Milimétrico nesse sentido. Eu ainda sou mais de escrever e testar e olhar e aí saber o que está acontecendo. Mas eu escrevo um volume muito maior do que eu escrevia antes, então isso faz com que a taxa de acerto também aumente, né? E você tem focado mais em escrever sobre suas vivências? Você tem coletado o material das vivências de outras pessoas para escrever sobre um tema? Ou sobre notícias da atualidade? Qual você acha que está funcionando mais? Eu acho, não. Política, Big Brother? Não, isso traz muito view. Vídeo aí, o Rabinho, o Diogo, o Di começou a fazer vídeo de stand-up sobre o BBB, começou Você também a não funcionar tá pra caralho. fazendo? Não, eu fazia quando eu tinha, tipo, a necessidade mais. Tipo, eu estou participando de algo que eu preciso escrever piadas factuais. Aí eu fazia e eu tento sempre ficar ligado em notícia, etc, pra fazer piada sobre isso, mas não necessariamente eu faço piada sobre isso. Já fiz muito, assim, toda semana eu fazia piada sobre notícia. Eu escrevi durante um tempo sobre minhas vivências, tanto que o Alma de Pobre são histórias quando eu era moleque, ou coisas que aconteceram que me levaram a ter pensamento sobre essas piadas, mas pega o Espalhando a Palavra, ele já é menos, ele é mais sobre observação e ponto de vista / opinião ali sobre as coisas. E esse show que eu tô começando a escrever e mexer, que seria para fazer em 2021, ele é mais, eu tô tentando fugir do storytelling como storytelling, sobre como uma história minha que eu tô contando para aquela pessoa e acabou nela. Eu tô tentando aprender a dar um passo a mais da comédia, que é pegar isso. Tá bom, eu vou fazer um storytelling, mas esse storytelling tem que estar ligado a algo sobre o que eu estou falando e defendendo, entendeu? Entendi. Que é um passo muito mais difícil de ser feito, que eu acho que essa geração de comédia está tentando fazer também. A gente está tentando aprender e entender a fazer isso, que é muito difícil. O PT até falou, mas as pessoas fazem só daquele jeito. Eu falo, pois é, mas a gente está tentando aprender a fazer isso. A gente precisa dar o passo para começar a andar, mas é difícil demais. A gente tem muito pouco tempo de stand-up no Brasil, as pessoas não entendem muito. 10 anos. Não, média, o stand-up. O mais velho comediante daqui, que faz há mais tempo stand-up desta nova geração, é o Diogo Portugal. Que faz há 21 anos. Eu fiz como piada, mas é verdade. Porque o Diogo Portugal. Ele é um o Rafinha tem 17 anos, o Danilo tem 17 anos. Mas eu não digo nem só isso. Ainda que a gente... culturalmente, né? Ainda que a gente não considere o termo stand-up, ainda que a gente vá considerar Chico Anísio, ainda que a gente considere Zé Vasconcelos, mesmo que a gente considere... Tinha poucas referências, né? Então assim, tudo bem, Zé Vasconcelos, já era. Lógico que já era. Já era stand-up e não tinha o nome, beleza, já era. Mas quando foi? Jô fez... Então, mas quando foi? Ninguém sabe datar. É agora, é 70, é 60, entendeu? Antes disso, a gente não tinha... E ele